veja, não é tanto característico nosso, nas nossas conferências, colocar as mãos e as pessoas caírem. Acontece, mas não é nossa característica. Alguns têm essa característica das pessoas caírem no poder e etc. Mas a grande característica, já não é de hoje, daquilo que o Espírito Santo deu a gente, sempre foi o quebrantamento. E não é um quebrantamento carnal, não é um quebrantamento humano, é um quebrantamento. Eu perguntei ao Senhor por que o Espírito Santo produziria e produz tanta lágrima num culto de avivamento. Por que que as pessoas morrem de vontade de chorar? Eu cheguei nessa reunião aqui hoje, já havia duas pequeninas ali à esquerda, quase morrendo de chorar. Uma delas eu acho que não tem nem 7 anos. 8? Ah, só é pequenininha mesmo, né? 8 aninhos. E por que isso? Você deve se perguntar por que a primeira coisa que acontece no coração de quem está em avivamento é o quebrantamento. E também o que o quebrantamento produz. O que o quebrantamento gera. Esse quebrantamento que é gerado no nosso coração, ele leva aonde? Na época de Jonathan Edwards, 1700 e alguma coisa, a grande característica da pregação de Edwards é considerado o pregador mais duro da história. Ele foi o que pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas para pregar esse sermão, Edwards foi e orou e se consagrou por semanas. Ele jejuou, ele buscou o Espírito Santo, e quando chegou o dia dele pregar, quando chegou a hora de Edwards pregar, ele pegou a folha numa mão e uma lamparina na outra. Havia milhares e milhares de pessoas para ouvir aquele pregador, avivalista, ali na Nova Inglaterra, região de Massachusetts, nos Estados Unidos. Edwards, então, ele era muito gago. Então, o que Edwards faz? Ele segura a mensagem numa mão e a lamparina em outra, e ele prega lendo inteirinho o sermão, por causa da gagueira. Antes do sermão terminar, ele começa a ouvir alguns gemidos. Os primeiros gemidos aparecem. Pessoas gemendo e chorando. Edwards continua a ler o sermão e a pregar o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele termina o sermão, ele tira da sua frente, quando ele olha, havia pessoas agarradas em árvores, nos pés das cadeiras, deitados no chão, com medo de que o inferno pudesse estar ali, ou seja, o medo delas é que a terra fosse aberta e o inferno engolisse elas. Tamanho era o temor que aquele povo estava tendo de uma pregação. É muito triste quando um sermão é completamente descontraído. Entenda, Charles Haddon Spurgeon dizia que o sermão, ele pode ter de 5% ou até no máximo 10% de uma certa comédia, mas ele não pode ser descontraído. Por 2 motivos. Porque o sermão é sobre o pecado. E segundo motivo, o sermão é sobre a glória de Deus. Qual é a graça disso? Nós não podemos descontrair um pecador. Se você descontrai uma reunião que o Espírito Santo quer trazer constrangimento, o pecador não se arrepende. E sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo dias, exatamente dias, em que nós vamos ver daqui, olha, preste muita atenção. Eu disse ontem para minha esposa, em no máximo mais 3 a 5 anos, nós teremos 40 milhões de pessoas desigrejadas no Brasil. Por quê? Por causa dos escândalos, evidentemente, o maior motivo. E segundo, por causa da fraqueza da fé desses que vão se desviar. Porque nós devemos entender que
Falso profeta é juízo de Deus para falso crente. Deus permite o falso profeta pregar para que os seus se manifestem. Agora nós estamos vendo coaches lotarem estádios, lotarem ginásios, entupir de gente, coaches mulheres, coaches homens, lotar estádio para dizer às pessoas o quão bem-sucedidas elas serão. Nós não precisamos de mais reuniões que nos digam o quão bem-sucedidos nós seremos. Nós precisamos de mais reuniões que nos digam o quão pecador nós somos e devemos nos arrepender. Se você quer ser rico, trabalhe, e o Senhor abençoará o trabalho da sua mão. Nós precisamos de reuniões de derramamento do Espírito Santo. E é evidente, depois que o Espírito Santo for derramado, esse mesmo Espírito Santo derramado vai produzir arrependimento, vai produzir quebrantamento, vai produzir temor. Ora, se não são as coisas que estão extintas na igreja. Temor. Então é muito difícil você chegar em um lugar hoje e ver temor. São pregações carnais, pregando para crentes carnais, sem unção, sem o derramar do Espírito, sem uma lágrima espiritual. E deixe-me te dizer, a lágrima do quebrantamento mata o verme do pecado na sua consciência. E eu te explico isso. Até que você não tenha chorado pelo seu pecado, você não terá certeza se foi perdoado. Vira e mexe, o diabo vem e usará a culpa contra você. Mas quando vem o quebrantamento, o primeiro efeito do quebrantamento, da lágrima, é o Espírito Santo revelar aonde você tem que se arrepender. E toda vez que você está diante de Deus, com o coração desnudado, quebrantado, na mesma hora, você começa a ver as coisas que nós fazemos contra a santidade de Deus, mas isso não é mostrado a nós com ar de culpa. Veja, é um convencimento pelo pecado de forma amorosa. É como se o Espírito Santo estivesse sentado na sua frente e dissesse: o que você acha disso? Você acha que isso que você fez está certo? Mas me diga uma coisa, isso que você fez está correto? Se não está correto, qual deveria ser a sua atitude mediante a isso? Era assim que Jesus corrigia. Deixava que a própria pessoa dissesse aonde ela tem que mudar. E aí vem um constrangimento amoroso. Você quer ver? Põe o texto de 2 Crônicas 7:10 para mim. Quando eu falo sobre esse quebrantamento, ele começa nesse princípio. Perdão. 2 Coríntios 7, versículo 10. Eita, eu tenho que arrumar meus óculos. Vamos ver. A tristeza, conforme o Senhor. O texto começa assim: a tristeza que Deus envia. Eu sei que muitos vão ler esse texto e vai falar: meu Deus, nunca vi esse texto. Pois você está vendo agora. Diz assim, ó: a tristeza conforme o Senhor não gera remorso. Quando você está quebrantado, cheio do Espírito Santo, você sabe que está em pecado, mas não tem uma fagulha de culpa e de remorso. É um choro santo, é um choro espiritual, é uma tristeza que Deus envia com um propósito. Primeiro, trazer convicção da pequenez que você é. Segundo, trazer convicção da glória de Deus. Terceiro, trazer convicção do maligno que é o pecado. Quarto, trazer convicção que você precisa que o seu coração seja reanimado para Deus.
A tristeza que Deus envia não produz remorso, mas uma qualidade de arrependimento. Eu gosto muito da palavra qualidade de arrependimento, porque tem arrependimento que é de péssima qualidade. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Qualquer culpa que você sente antes do seu arrependimento pelo pecado que cometemos, qualquer culpa que você sente antes do arrependimento pelo pecado que cometemos, qualquer culpa virá do Senhor. Olha que coisa interessante. Qualquer culpa que vem depois que você se arrependeu do seu erro, essa vem do diabo. Olha que coisa interessante. O diabo não vem antes do seu arrependimento. Ele quer vir depois para continuar gerando culpa. Então, como é que funciona a obra? A culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Antes da pessoa se arrepender, Deus produz nela quebrantamento, choro e muito choro. Para que essa lágrima profunda, enviada pelo Espírito Santo, produza em você uma, o quê? Qualidade de arrependimento. Olha como o diabo é endemoniado. Eu não me arrependi ainda. Eu não me arrependi, certo? Não me arrependi. O diabo está onde? De férias. Agora, o Espírito Santo gerou em mim uma tristeza pelo pecado. Aí você começa a observar como Davi, lembra de Davi? Lembra de Davi? Ele teve que entender que, em primeiro lugar, o pecado que ele cometeu era contra Deus. Contra ti. Somente contra ti eu pequei. Mas ele não pecou só contra Deus. Pecou contra Deus, pecou contra Betseba, pecou contra a família Betseba, ele pecou contra a nação, porque ele era rei. Mas ele entendeu que todo pecado é um pecado contra Deus. Você pode fazer ali por um mendigo que ninguém está vendo, é contra Deus. Você pode fazer por um cachorrinho, que a Bíblia diz também que é pecado judiar dos bichinhos. E a Bíblia ordena que você cuide bem dos bichinhos. Então você pode fazer mal para um bichinho. Deus está vendo. É pecado. Então, onde é que está o diabo na hora que eu peco? Viajando por aí. Quem é o interessado na culpa? Por quê? A culpa, eu estou falando da tristeza, a primeira tristeza, ela gera em você convicção verdadeira. Verdadeira. Veja, irmãos, não é todo choro que é de arrependimento. Nós vamos ver isso aqui. Agora, depois que eu começo a ter esse quebrantamento, essa lágrima, irmãos, é impossível você ter uma vida de oração diária. Na hora que você dobra o joelho, o olho já está molhado. O primeiro efeito de um avivamento é uma vida contínua de quebrantamento. É impossível você estar exposto ao Espírito Santo. A maravilha que é o Espírito Santo. Sentir a presença do Espírito Santo é a coisa mais linda. Uma atmosfera do Espírito Santo. Imagina, se nós num ambiente cultural temos a atmosfera do Espírito Santo, e é difícil, porque ali tem um que crê, o outro não crê, um rebelde, um incrédulo, o outro não sei o quê, e ainda assim temos a atmosfera. Imagina em casa, sozinho, que só está eu, meu coração e ele. Eu, quando estou de joelhos, eu sei exatamente na hora que ele vem. O meu coração muda as batidas. A hora que ele vem, de uma forma automática, as lágrimas começam a rolar. Eu sei exatamente. Irmãos, o quebrantamento é o maior sinal de um avivamento. Edwards começou a pregar por toda a América, e as pessoas, o relato que temos é que as pessoas desciam às ruas de suas casas gemendo,
chorando, as multidões, 20, 30 mil pessoas, os gemidos eram tão altos que as pessoas ficavam assustadas, elas iam para suas casas, convictas que deviam se arrepender, convictas que precisavam do Senhor, que elas passavam as noites, deitavam na cama e ficavam, Espírito Santo. Sabe que tipo de avivamento que eu vou crer? Não é aquele que lota um estádio para falar quão bem sucedido eu serei. Não é aquele que lota um estádio de pregadoras de cropped, ou mostrando as costas ou parte das pernas, mostrando quão empoderada você tem que ser. Não é aquele que mostra os irmãos tentando provar para mim que eu sou a melhor versão de ser humano que eu já vi. Não. O avivamento que eu creio é aquele que juntará pessoas nas praças em lágrimas, cheias do Espírito Santo, arrependendo de seus pecados, mudando suas nações, começando por mudar sua casa, o pai se arrependendo para o filho para o pai, a esposa para o marido, e a expectativa de mover do Espírito Santo ali naquele lugar, gerando mudança, arrependimento, transformação, novo nascimento, a santidade, temor. Aonde foi parar isso? Aonde foi parar? O avivamento, veja, nunca existiu na história. Nunca existiu na história, me ouçam. Estão falando todo mundo de avivamento. O povo está disperso. O povo está incrédulo. O povo perdeu o temor. O povo não ama mais o Senhor. Eles falam palavrões como mundanos. Mentem como mundanos. Trapaceiam como mundanos. Enganam seus chefes, seus patrões. Mentem para as esposas. Mentem para os maridos. E agora enche um estádio ainda para dizer quão especial você é. Eu estou aqui para te dizer quão pecador nós somos e merecemos não, e precisamos desesperadamente de avivamento da graça do Senhor. Duro esse sermão. Quem gostaria de ouvi-lo? Nós não precisamos mais de estádios cheios, de gente cantor famoso, que cobra 50, 60, 70 mil para cantar, cada um. Na Holanda, estão reunindo de 70 a 80 pessoas, toda semana. Ninguém sabe o nome do pregador. Ninguém sabe o nome da banda. Na Inglaterra também. Eu tenho medo. Toda vez, a hora que eu ouço assim, Estados Unidos tem uma igreja lá numa tenda para 15 mil pessoas que estão com culto ininterrupto, todos os dias já. Ninguém sabe o nome do pastor. Na Inglaterra, lá no centro, já se reuniram 80 mil pessoas. Ninguém sabe quem estava adiante. Eu sei quem estava adiante. Sabe o meu medo? É que é uma promessa de avivamento para esse país. Mas ele já perdeu por várias vezes a visitação do Senhor, por estar completamente descontraído. E já está acontecendo aí fora. E eu estou temendo que mais uma vez esse país não esteja perdendo a visitação. Porque já vai para 5 anos que o Espírito Santo está falando com essa nação. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha bem para mim. Muito pelo contrário. Chamam de fanático e místico quem chama o povo à oração e jejum. Luciano é chamado de fariseu porque prega jejum.
Eu sou chamado de fariseu porque prego oração de madrugada. Em contrapartida, o que que nós vemos? Olha para mim. Grandes ministérios e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Há 3 anos atrás eu disse, tá, em uma mensagem, que o pastor que não fosse de oração iria cair. E eu vou repetir. O homem de Deus que não voltar para o seu Deus, vai cair um após o outro, assim, ó, como uma fileira. E escândalos terríveis. O que nos mantém de pé é o Espírito Santo. Mas você observa, deixa o texto, lido, deixa o texto. Funciona desse jeito. 3 coisas acontecem quando uma pessoa recebe o Espírito Santo. 3 coisas simultâneas. A primeira, lábios gaguejantes. Lábios trôpegos. Põe para mim, na Ferreira de Almeida, Isaías 28, versículo 11. Escute bem isso. Escute bem. Assim, por lábios gaguejantes, interessante esse texto, né? E por língua falará o Senhor a este povo. Olha o que o texto está dizendo, é o seguinte, escute bem. John Wesley, quando foi se encontrar com os morávios, na altura de 1740, alguma coisa, ele não entendeu aquele povo de Deus orando ali na altura, na Bavária, na Alemanha, e ele volta para a Inglaterra. E Wesley diz assim para seu irmão Charles, ele diz assim, eu vi lá um povo tudo gago. Ele disse que era muito estranho, ele não sabia, mas era uma língua esquisita, e a boca do povo, o povo era tudo gago. Mas note o texto não está falando de boca, de língua gaguejante, está falando de lábios. O que são os lábios gaguejantes? Acha para mim outra versão, trôpegos. A palavra gaguejante ali é o termo para trôpegos ali. Significa boca trêmula. É isso aqui, ó. Quem aqui ora em língua? Levanta a mão, deixa eu ver. Vamos lá, bem alto. Levanta as 2 mãos bem alto, deixa eu ver você. Olha, muita gente, é isso aí. Quem não ora, vai orar. Põe aí nessas próximas 2 quartas-feiras que você vai orar em línguas. Então presta atenção. Todos nós, quando recebemos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a primeira reação que tivemos foi a boca tremendo. Todo mundo. E fica assim, né? E sai esse som. Daqui um pouco, o Espírito Santo coloca a língua nesse som. Normalmente, as pessoas que não oram em línguas, mas gostariam, quando vai sair no som, ela segura. Ela pensa, não, estou remedando, estou imitando, não vou falar. Mas ali, ó, e ele coloca a língua ali. Então, a primeira coisa que sai no mover do Espírito, primeira de todas, é o quebrantamento. Por isso, quando você olha para as crianças, elas estão, parece que em desespero. Agora, por que que elas entram no nível de quebrantamento maior que os dos adultos? Por causa do coração puro. Davi disse que o Senhor não despreza esse coraçãozinho puro. Quem entrará no santo lugar? São os que têm mãos limpas e o coraçãozinho puro. Então, como o coraçãozinho delas é puro, o nível de quebrantamento delas é muito maior que o nível de quebrantamento dos adultos. E é uma lágrima que você olha ali, você fala, meu Deus, que coisa mais linda. E você fica admirando a criança chorando e perde o tempo de receber o seu. Eu concordo com os irmãos, entendeu? É muito difícil não prestar atenção. A gente não se cansa. Nas igrejas onde eu prego agora, já estão falando para mim que todas as menininhas já estão famosas. Todas elas, porque elas estão sempre ali e são vistas e falam, nossa, que linda aquelas meninas. Tudo famosa. Tudo famosinhas. E é impressionante que elas estão aqui cheias do Espírito, tem gente que vem visitar, são tocadas também. Gente, quebrantamento.
é a primeira coisa. Lábios trôpegos e as línguas. São 3 coisas que vêm quando eu estou cheio do Espírito Santo. Agora, pense cá comigo. Isso é o que eu encontrei na internet sobre 3 coisas quando eu estou cheio do Espírito Santo. Está falando ainda? Até a Siri pregou aqui hoje, não é possível. A inteligência artificial falou, vou te dizer as 3 coisas como está cheio do Espírito. Pronto, está feito. A inteligência artificial pregando. E tem gente que não, Deus usa até a besta. Ai, ai, até a besta. Presta atenção nisso aqui. O derramar do Espírito Santo. Eu tenho um sermão que eu preguei, está na internet, se chama... Que eu tento, eu não sei o nome, que eu provo as manifestações do Espírito Santo no nosso corpo. Agora eu esqueci o nome do sermão. O Espírito Santo é coisa da sua cabeça. Esse sermão é muito forte. O Espírito Santo é coisa da sua cabeça. E é. Ele está aqui. Então ele é coisa da minha cabeça. Mas funciona assim. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que esfria quando você está longe de um mover do Espírito é o coração. Não sei se o Jean tem a imagem total gerada daquela imagem que eu gosto, que a gente gerou do coração em chamas. Escute bem. A primeira coisa que esfria quando eu estou longe do Espírito é o coração. Agora, de repente, veja bem, ninguém, vou falar, ó, é impossível um irmão ir para o seu cantinho de oração com o coração gelado. Você pode dobrar o joelho, em 2 minutos você levanta. Você não consegue orar. Gente, não consegue. Aí agora você começa a perceber que há lugares, essa semana, esses dias atrás, estava eu, o pastor Jean Yakami numa igreja, e o pastor com todas as palavras pediu para eu não pregar sobre avivamento. Um dia antes, todas as crianças da igreja foram batizadas com o Espírito Santo. Depois o povo igual modo, e aí vira aquela coisa que vocês já sabem. Aquela choradeira do Pentecoste, misturado com o dom de língua, e aquilo assustou o pastor. Porque você perde completamente o controle. E qual foi a reação dele? Funciona o seguinte, eu descobri porque um pastor que pensava assim, me contou. A reação deles é que, depois que você vive um mover do Espírito muito poderoso em 2, 3 dias, o povo vai querer e não vai abrir mão de um culto sem unção. Aí eles começam a cobrar do pastor. Pastor, a gente quer orar de madrugada. Pastor, a gente quer vigília. Pastor, a gente quer jejum. Pastor, a gente quer vídeo de oração. Pastor. E o pastor que não está nesse nível de busca, é muito mais fácil, olha para mim, a maioria, boa parte de algumas igrejas estão na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Essa aqui, ó, a igreja está cheia, apresentei os visitantes, teve louvor, fiz a oferta, o dízimo e dou uma palavra de ânimo para você. Você dá uma choradinha que você está desanimado, dou uma palavra para mostrar para você o quanto você tem que ser bem sucedido, o quanto que você é maravilhoso. Dizer para você que está atraindo a sua esposa, que Deus te ama muito, vai fazer você se amar ainda mais. Pensa, dizer para você que está traindo a esposa, está traindo o marido, está enganando o patrão, está mentindo, fala palavrões, você não tem noção como Deus te ama. Vai fazer ele continuar pecando, não é verdade? O que você tem que fazer? Deixa o Espírito Santo conduzir. Por quê? Se tiver pessoas ali que precisam ouvir a verdade, ele vai falar.
O coração do falso profeta é falar o que sua alma gosta. Isso aí, gente, se chama zona de conforto. Então o que nós vemos? A igreja virou uma ação social não, um clube social. Funciona assim, o povo vem à igreja, veste suas melhores roupas e etc. Senta, ouve a palavra, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia e vai para casa. Não teve uma expulsação de demônio, porque demônio sumiu. Demônio está de férias, não existe mais demônio na igreja. Não tem uma mensagem de arrependimento que leva o povo a se arrepender de seus pecados. Veja, irmãos, é evidente que boa parte das igrejas que pregamos são irmãos avivados. Porque eu já decidi que eu não vou também. E agora, a gente começa a notar que nenhuma igreja quer sair da zona de conforto. Olha, um culto espiritual tira a igreja da zona de conforto. Dá trabalho, ó, o povo quer culto de madrugada, lota lá, como lá em Goiânia, em outro lugar, Araçatuba, em outro lugar. O povo quer fazer vigília, o povo quer jejum, o povo quer ler a Bíblia todo dia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se o coração de um crente estiver frio, um psicólogo não resolve. Se o coração de um crente estiver frio, um coach não resolve. Se o coração de um crente estiver frio, um sermão de prosperidade não resolve. Se o coração de um crente estiver frio, um sermão teológico não resolve. Em meio a corações frios, só avivamento, só a cultura da busca do Espírito Santo. O que nós estamos vendo agora? Corações frios ou gente que precisa ter sucesso? Há uma semana atrás, eu estive em Maceió, Alagoas, e me pediram que, uma honra para mim foi, consagrar a pastor, jogador da seleção brasileira, do Liverpool, a pastor, Roberto Firmino. Acho que vocês viram que está em todos os jornais aí. Roberto Firmino é um servo de Deus que está na Arábia, jogando lá junto com o Cristiano Ronaldo, e está ganhando almas para Jesus. Ele reúne pessoas na sua casa, que não pode ter igreja, e prega, e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Então nós decidimos o quê? Ele já está fazendo isso. Isso que deu para ele, o título, ele já está fazendo. É só uma mera formalidade. Nós fizemos para legitimar ele daquilo que ele já está fazendo. E aí colocaram nos jornais, eu sou bobo demais, fui ler comentários, irmãos do céu. A maioria, o comentário não é sobre ele é apto ou não ser pastor, é sobre dinheiro. O povo é invejoso. Só foi consagrado porque é rico. Só foi consagrado, a maioria foi relacionada a dinheiro. Nenhum, que quer questionar se devia ou não ser pastor, agora por causa de dinheiro. Qual é o nome disso? Inveja, dá grande, sabe? Todos os jornais estavam. Sabe quem faz os comentários? Os nossos irmãos da igreja. Quando caiu nos jornais como da Globo e outros, só os comentários estavam lá. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Mas quando foi para os crentes, Aí eu disse para eles, não leia. Não leia os comentários. Fui para o estado do Espírito Santo e fui convocado a orar e consagrar uma serva de Deus, a pastora. Uma das grandes pregadoras. É pregadora já há anos. Eu só fui lá legitimar o que ela já é. Meu Deus do céu. Meu Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olhe bem para mim. Algumas coisas precisam acontecer para nós vivermos um avivamento. Mas eu também estou convicto que o avivamento que vamos viver nesse país não será sobre a nação toda. Não será sobre todas as igrejas. Será sobre os remanescentes. Nem todos querem. Nem todos querem. Mas a você, eu pergunto, o que você pretende com o fogo do Espírito Santo?
o que você pretende com o fogo que ata em nós. Mateus 5, versículo 4, o Senhor Jesus nos ensina, olha que coisa mais linda, quem quer ter um coração assim? Você sabe que isso é bíblico, né? Tem até uma música, tem um fogo cerrado em meu peito. Isso aí é o livro do profeta Jeremias. Mas existe uma coisa, isso aqui é a realidade. Os discípulos do caminho de Emaús diziam, queimava o nosso coração enquanto ele falava. Se você perguntar para as crianças, elas têm uma respostinha para você. Meu peito queimava. As mais novinhas ficam até assustadas. Mas, Mateus 5, no versículo 4, Jesus diz, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Uma coisa que eu aprendi sobre isso, é a primeira coisa, Jesus está falando, não de um choro carnal, um choro de culpa, porque fez algo terrível. É um choro espiritual. Também não é um choro de remorso ou de desespero, que foi o choro de Judas. Judas chorou por ter vendido Jesus e ainda assim se matou. Também não é o choro do medo das consequências do pecado. O que esse choro significa? A Bíblia afirma que esse choro deve ser um choro espontâneo. A Bíblia também afirma que deve ser um choro espiritual. A Bíblia também afirma que esse choro deve ser um choro pelo próprio pecado e pelo pecado dos outros. A Bíblia continua a afirmar que deve ser um choro também pela nação, sentir o fardo. Agora, quais são os motivos desse choro gerado pelo Espírito Santo? Primeiro, o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Olha como funciona. Quando você derrama aquele quebrantamento, o quebrantamento que mata o verme do pecado. Tem uma coisa pior que o pecado. É o que acontece depois dele. O diabo só vem depois do pecado. E a única coisa que vai te ajudar a vencer a culpa, porque as pessoas morrem pela culpa, é a lágrima. Toda vez que você chorar e vir a Deus dizendo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu não queria fazer isso, me perdoa. Essa lágrima que mostra que teve ali um genuíno arrependimento. E aí, quando você tem esse quebrantamento, você pode, sinceramente, ter a convicção que você foi perdoado. Até vir um verdadeiro quebrantamento, você não tem certeza que foi perdoado, por causa da culpa que o diabo produz. Olha como é extremamente importante as lágrimas. O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. Aquele texto de 2 Coríntios, de novo, você precisa entender isso. Olha lá. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso. O que é interessante é que quando você chora no Espírito Santo, você não sente culpa. A culpa não é uma obra de Deus, gente. Quando você chora um choro que vem do Espírito Santo, você sabe de tudo que você está fazendo. Mas você vai confessando e você vai sentindo que o Espírito Santo vai apagando assim, ó. Agora perceba, não tem como estarmos convictos de um verdadeiro avivamento sem quebrantamento, gente. Charles Finney, em 1822, ele era chamado pregador do quebrantamento. E os pastores começaram a acusar Finney que ele pregava emocionalismo, por isso que as pessoas choravam. E Finney tinha um problema, ele era muito temperamental, então os comentários deixavam ele muito chateado. Então um dia ele juntou ali, tinha umas 20 mil pessoas. Finney disse assim: ninguém vai chorar aqui.
Não vamos cantar os hinos, disse Finney. E ninguém deve chorar. Estão me acusando. Você vê, ele, irmão, eu já sou de outro perfil. Pode falar o que quiser, eu vou fazer o que Deus está mandando. Mas ele falou assim, aí você começa a pregar para os outros ver. Ter que provar para alguém alguma coisa. Charles Finney disse, nós vamos voltar para casa sem nenhuma lágrima. Porque eles estão dizendo que eu forço o emocionalismo e não é avivamento coisa nenhuma. Gente, Finney pregando. E o povo entalava aqui, ó. Entalava. Porque todo avivamento foi recheado de muito quebrantamento. Aí funciona assim, vou te explicar pelo que acontece no meu coração. Num ambiente desse igual está aqui, o coração já começa a mudar. Como eu te disse, eu sei quando o Espírito Santo está movendo, é quando as batidas do meu coração mudam. E eu tenho batida do coração para todas. Eu aprendi a treinar a minha mente a ser a voz de Deus, a presença de Deus. Então eu sei quando é a presença de Deus, porque ele tem aquela mesma batida durante todos os anos. Parece, ele vai, aquele compasso eu sei que é dele. Por isso que depois ouça a mensagem, o Espírito Santo é coisa da sua cabeça. E aí, Finney terminou a reunião ali no seco. Ninguém cantou, ninguém fez nada. O povo foi descendo as ruas do bairro, assim, ó. Isso está no historiador. Quando chegaram nas suas casas, fecharam as portas, se derramaram em gemidos. Mas sabe que aconteceu um negócio? Por 2 dias, a cidade inteira passou com aquele som. Na rua, por onde passava, pai, mãe, filhos. Por que isso? Porque a cada minuto que as lágrimas rolam, isso vai te santificando. Porque vai matando o verme do pecado. Essa lágrima é ácida. É ácida. Ela mata toda a sujeira diabólica no coração. Ela mata toda a sujeira diabólica na mente. Coisas que você nem imaginava. A lágrima vai matando. Por 2 dias foi um avivamento silencioso. De repente elas cansaram de chorar em casa e foram para a porta da casa do irmão Finney. E disse, por favor, pregue para nós. Aquela multidão estava com tanta sede, com tanta fome, que elas queriam ouvir mais uma mensagem. De lá da porta da casa, Charles Finney pregou. E agora ele percebeu que não dava para controlar. Qual é aquele texto de Jeremias que diz que não dá para você controlar? É Jeremias 23 e 29 e 30. Deixa eu concluir esse texto. Prepare Jeremias 23, 29 e 30. A tristeza que o Senhor envia não gera remorso, mas uma qualidade poderosa de arrependimento que traz vida. Agora presta atenção, de arrependimento que conduz à salvação, mas a tristeza do mundo é morte. Tem muita gente aí chorando porque traiu o marido. Tem muita gente aí chorando porque roubou, porque mente, porque fala palavrão. Antigamente os cultos da igreja, tudo era voltado para a lágrima, de chorar diante de Deus, você lembra? Aqui em Curitiba tinha o Eliseu Gomes, que ele cantava a música assim, ó. Chore para Deus, o choro não cai, o choro, e o Márcio Nascimento, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Porque nós éramos chamados de chorões. E não era cada um chorando o seu pecado, não. A minha avó voltava para casa e ficava 2, 3 dias chorando.
Porque o nosso coração amava o Espírito Santo. Porque nós estávamos totalmente devotados ao Espírito Santo. E não nos negávamos a Ele. Nós éramos crentes condicionados à cruz. Nós estávamos ataviados, amarrados ao pé da cruz de Cristo, não conseguia sair de lá. Nós éramos servos da orelha furada. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O texto de Jeremias. Oh, Espírito Santo. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indago a véia, como marreta que despedaça a rocha. Continua o texto. Portanto, afirma, não é esse texto, verso 9, é 20 verso 9 de Jeremias, que tem a ver com isso que nós estamos colocando aqui. 20 verso 9. Contudo, se eu disser, não mencionarei, nem falarei o seu nome, é como fogo que arde em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou cansado tentando controlar. Sabe o que os crentes estão fazendo? Controlando sua emoção espiritual. E tem gente aí dizendo que você não pode ser emocional, não tem que ter emoção. O texto está dizendo que quando o Espírito Santo vem, nosso coração começa a queimar. E se você tentar controlar, você vai ficar o quê? Cansado. Essa batida aqui agora é dele. Sabe o que você está sentindo agora? Você vai aprender a entender o compasso dele. Toda vez que ele vier, você vai saber que é ele. É como um fogo queimando em meu peito. É um fogo ardendo dentro de mim. É um fogo queimando. Você vê isso agora? Nesse exato momento eu estou vendo o Espírito queimando em alguns corações. Dê um lugar a Ele. Dê um lugar a Ele, alguns minutos. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Precioso Espírito Santo. Vem aqui, pequena. Cadê sua irmãzinha? Venha você. Oh, Espírito Santo. Você é nova aqui? Deixai vir a mim os pequeninos, deles é o reino do céu. Eu consigo ver o Espírito Santo atuando no coraçãozinho dela aqui agora. Eu sinto que hoje Ele está ressuscitando alguns coraçõezinhos. Hoje Ele está ressuscitando alguns coraçõezinhos. Tinha gente que estava muito tempo sem sentir a presença do Espírito. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Nós nos condicionamos à cruz, Espírito Santo. Nós nos condicionamos à cruz de Cristo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nosso maravilhoso Espírito Santo. Ore em línguas. Deixe o Espírito gerar o quebrantamento. Deixe que seja um quebrantamento alto.
alguns minutos de lágrimas, quebrantamentos e arrependimentos. Pode vir. Oh Espírito Santo, podem vir, meninas, não fiquem com medo. Oh, todas as crianças venham aqui à frente, todas, seus filhos, venham ser cheios do Espírito aqui. Essa é uma característica dessa reunião. Você já viu isso? Quantas crianças cheias do Espírito Santo? Quantas crianças cheias do Espírito Santo? Eu estou olhando daqui e vendo o Espírito Santo. Não me dá descanso, não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, não tenho descanso. Oh Espírito Santo, Fogo cerrado em meu peito. vê, você está sentindo Ele aí agora. Não me dá descanso. Ame o Espírito Santo. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Mova-se no Espírito aí agora, meu irmão. Não me dá descanso. Mova-se no Espírito. Não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Então o que você faz? Deixa queimar. Fica em pé no seu lugar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Espírito Santo, visita essas crianças aqui. Deixa queimar. Visita, deixa Espírito queimar. Santo. Deixa queimar, deixa queimar. Ore em línguas por 2 minutos. Ore alto e forte. Xaralabalaba, sondorocochere, canta labalabas. Rebababa, sondorocochere, canta labalabas. Agradeça pela sua preciosa presença do Espírito Santo. Agradeça pela presença do Espírito. Rabababa, sondorocochere, canta labababa, lalaba, sondore, canta labalabas. Oh Espírito Santo, obrigado. Oh Espírito Santo, obrigado. Maravilhoso, bendito Espírito Santo. Oh! Ele está aqui. Meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, quantos aninhos você tem? 8 aninhos. É a presença do Espírito, filhinha.